Olá, meus amigos, amantes da palavra do Senhor. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Juízes, no capítulo 2 e no versículo 1 vai falar o seguinte: O anjo do Senhor subiu de Gigal a Boaquim e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra, que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deveriam fazer aliança alguma com os habitantes desta terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Esta é uma situação dos israelitas que quando Deus tirou esse povo ali do Egito, e Deus então falou para ele, vocês não devem fazer aliança com esse povo. Mas a gente vai ver que daí até chegar aonde a leitura que nós vamos ler foram 12 juízes, 11 juízes aproximadamente, que foram levantados por Deus para libertar o seu povo, que toda vez que Deus libertava, que ele via o seu povo sofrendo, ali sendo julgado por nações estrangeiras, Deus então levantava um libertador, um juiz para libertar o povo de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que quando esse juiz morria, o povo voltava a adorar outros deuses, a se prostrar diante de imagem de escultura, quando Deus lhe orientava que não deveria fazer isso, porque o nosso Deus é santo e é um Deus de exclusividade. E então o povo desobedeceu ao Senhor. E nesse contexto eles foram vivendo, sofrendo, tropeçando, mas não atentava. E nós vamos ver que em meio a esta turbulência, essa confusão toda, esse sofrimento, Deus sempre vai levantar homens e mulheres comprometidos com o Senhor. E eu quero falar aqui, nós já passamos, né, do livro de Juízes, agora estamos em Samuel, no capítulo 1, 1 Samuel 1, e o versículo 9, que vai dizer: Certa vez, depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Elias estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Enquanto orava ao Senhor, então fez o Senhor o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E isto foi o voto de Ana. Em meio ao seu sofrimento, em meio à sua humilhação, que nós conhecemos a história de Ana, ela tinha ali uma adversária que era a mulher também do seu marido, que naquela época o homem poderia ter mais de uma mulher. E não ter filho naquela época era um sofrimento. E a Bíblia vai nos relatar, se continuarmos a ler, que Deus cerrou a madre de Ana. Então, Ana era estéril porque Deus cerrou a sua madre. E todo ano ela subia ali em Siloé para oferecer sacrifício ao seu Deus, que é o nosso Deus poderoso, juntamente com seu marido Eucana. E ela chorava angustiada e foi ali. E o sacerdote Eli viu ela chorando e imaginou que ela estivesse embriagada. E ela falou: Não, não estou embriagada, mas com angústia de alma é que eu choro, meu Deus. E o sacerdote Eli, então, que o Senhor Deus te conceda o que deseja o teu coração. E a Bíblia vai falar que Ana saiu dali, não chorou mais. E quando ela foi para casa, ela esteve com o seu esposo e concebeu e teve um filho, Samuel, em quem entregou na mão do sacerdote Eli, que foi o juiz e sacerdote ali de Israel por muitos anos. Eu quero falar para vocês no contexto em que estava a nação de Israel pecaminosa. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram sacerdote naquela época, em que Ana entregou o seu filho para ser criado, para ser ensinado pelo sacerdote Eli.
a Bíblia vai dizer que Deus já não falava mais naquela terra, porque o povo se desviaram do Senhor e todos faziam o que bem queria, inclusive os sacerdotes que Deus tinha escolhido como para levar as pessoas a Deus, para aproximar as pessoas de Deus. Então, meu amigo, começa a ler a Bíblia e você vai ler, vai ver o que esse sacerdote fazia contra o Senhor. E por isso ali Deus tem os seus propósitos. Ana, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, foi levantada como uma mulher corajosa, que teve um filho para servir ao Senhor e entregou a ele. E assim Deus honrou a esta mulher. Além de Samuel, ela teve outros filhos e foi abençoada por Deus. E eu quero trazer com esta mensagem: nós não devemos temer diante das aflições, diante das dificuldades, diante das humilhações, mas entender que nós temos um Deus que é todo-poderoso e é importante não nos prostrar diante do inimigo da nossa alma, não fazer aliança com o mundo, não fazer aliança com aqueles que é contra o nosso Deus, contra o sistema deste mundo. Nós vemos coisas horríveis acontecendo. Nós vemos que hoje eles dizem até que para as mulheres, para as mães, abortar os seus filhos, que não tem nenhum mal nisso. E nós vemos que mulheres, muitas vezes, por não conhecer a verdade do Senhor, até cometem essas esta loucura de abortar os seus filhos, quando Deus deu os seus filhos como semente dela, e muitas vezes serão homens e mulheres de Deus. Se essas mulheres enfrentarem, tiverem coragem, como Ana, que não tinha, mas pediu a Deus e Deus deu, e este homem foi um grande libertador de Israel. O que eu quero falar para nós mulheres, para nós povo de Deus, que nós tenhamos coragem, não viemos nos acovardar diante do sistema que este mundo propõe para nós seguirmos, mas seguimos a Deus, a orientação dele, seguimos a palavra do Senhor e a orientação do Senhor, e não nos prostrarmos diante da dificuldade e diante das adversidades da vida, mas sejamos corajosos, não importa o que vamos enfrentar. Nós temos a palavra de Deus, que é a verdade. Esta palavra é a verdade e não há outra verdade além dessa. Eu estou falando para vocês hoje. Amanhã eu posso falhar porque eu sou carne, se não vigiar, se não me firmar na palavra de Deus, eu posso tropeçar, eu posso voltar atrás, como muitas mulheres e muitos homens que se dizia servo de Deus, que servia a ele, se prostrou diante desse mundo e hoje já nega a sua fé. Mas a palavra de Deus, ela é infalível, ela não vai negar a verdade, porque ela é a verdade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, e Ele está aqui na terra para nos conduzir, para nos orientar, para nos ajudar, para nos encorajar, para nos ajudar, para que nós não viemos pecar diante de tudo isso que nós temos visto. Não viemos pecar diante do Senhor, nem diante dos homens, nem diante de nós mesmos, mas levantamos a nossa cabeça, prosseguimos em frente com coragem, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Esta é a oração que eu faço nesta noite, que Deus venha nos guardar, a sua igreja, para sejamos fortes, não viemos nos prostrar diante da dificuldade desta vida, diante daquilo que o mundo nos propõe, diante de tudo aquilo que a circunstância nos
nos propõe, mas que sejamos firmes, viemos adorar apenas ao Senhor nosso Deus e nada mais e a ninguém mais. Sabe que o nosso Deus é poderoso para nos livrar, para nos libertar, assim como libertou Ana daquela prostração, daquele sofrimento, daquela humilhação, daquela tristeza, daquela angústia. E não só lhe deu um libertador, mas deu um libertador para Israel, deu um libertador para o seu povo através da semente de Ana. Então você, mulher amiga, que se você estiver nesta indecisão, o que é que eu faço? Eu estou esperando uma semente minha, creia que se você colocar a sua confiança no Senhor, se você honrar a Deus, se você respeitar e honrar e amar a palavra de Deus, creia que o seu filho vai nascer cheio da graça do Espírito Santo de Deus. O que depende, minha amiga e meu amigo, é o que você ensina para ele, é o que você planta no coração dele. Creia, ele vai germinar, ele vai dar fruto e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Aceita Jesus na sua vida, começa a viver os projetos de Deus para a sua vida, começa a viver os planos de Deus para a sua vida. Esqueça tudo que falam para você, que não é o Senhor. Todas as vozes que não são de Deus, Deus vai fazer você conhecer, minha amiga. Deus vai fazer você reconhecer as vozes que não é dele e que você vai entender o que Deus quer para a sua vida. Eu peço a Deus que guarde o seu coração, que guarde a sua alma e que derrame das suas bênçãos sobre a sua vida, para que você venha ser cheia do Espírito Santo de Deus e a sua semente também. Em nome de Jesus, amém.